Vamos ler em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Ao 12. Segunda Timóteo, capítulo 7, capítulo 1. Deus abençoe a diaconisa Tânia. Versículo 7 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Glória ao nome do Senhor. Amém. Não sei se todos sabem, mas Timóteo começou a pastorear muito cedo. E Paulo era seu mentor, né? Paulo era seu pai espiritual, seu líder, seu orientador, como queira chamar. E Timóteo enfrentava muitas dificuldades, muitas situações, por conta da sua pouca idade, mas que não é característica exclusiva de quem tem pouca idade. Insegurança, medo, temor, essas coisas todas independem de idade, são da nossa natureza. E é claro, o apóstolo Paulo, que era uma pessoa resignada, eu gosto dessa palavra, né? Resignado, uma pessoa que abre mão da sua própria vida em prol de outra pessoa, de uma causa. No caso do apóstolo Paulo, em prol do Evangelho, ele era uma pessoa resignada. E ele entendia que nem todo mundo era assim. Paulo entendia que ele tinha algumas posições na vida sobre a própria vida de um modo geral, em alguns casos sobre casamento, em algumas outras coisas, que ele deixava claro: isso é uma coisa minha. Se alguém não consegue, não tem esse chamado, não pensa como eu penso, não é? Que haja da maneira que lhe convém agir, dentro do que é lícito, claro. Então, o que a gente precisa entender? Que Paulo, reconhecendo a natureza humana em Timóteo, ele traz essa palavra, né, que por si só já não precisa de explanação nem de explicação, mas eu quero gastar alguns minutos aqui falando sobre isso. E num primeiro ponto aqui, eu quero dizer o seguinte: não considere as circunstâncias contrárias como derrotas definitivas. Às vezes uma pessoa às vezes ela pensa em fazer alguma coisa, ou empreender alguma coisa, ou enfim, aquilo não dá certo por uma vez, não dá certo uma segunda vez, não dá certo uma terceira vez. É o caso da pessoa, antes de ela achar que o problema está nela, se for uma coisa comercial, ela começar a estudar o mercado, né? Vamos, sei lá, falar de uma forma simples aqui. Nós temos o Senai aqui, para quem quer montar um pequeno negócio, por exemplo, que oferece cursos, oferece
esse acompanhamento, né, me fugiu, assessoria, oferece assessoria para que as pessoas possam montar um negócio, aprender a lidar com fluxo de caixa, essas coisas todas. E às vezes alguém, sem nenhum conhecimento, ou de alguma forma assim, ele tenta empreender alguma coisa e não dá certo, e ele pensa, nada dá certo para mim, e tal, e ele acaba desistindo, seja na vida profissional, ou na vida sentimental, emocional, ou na saúde, não é? Alguma coisa que a pessoa estabelece como meta de saúde, e a pessoa não consegue muitas vezes alcançar e desenvolver aquilo, e a pessoa então começa a achar que aquela derrota é algo definitivo na vida. E não, são apenas circunstâncias que podem ser trabalhadas e vencidas. Então, Timóteo tinha várias barreiras, várias situações que Paulo entendia que não eram derrotas definitivas, mas eram situações que ele precisava trabalhar, que ele precisava, enfim, buscar o seu crescimento e a sua vitória. E não há fonte melhor para se buscar a vitória do que na palavra do próprio Deus. Então Paulo escrevendo fala para ele, olha, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Paulo está falando assim, não se envergonhe do Senhor Jesus, do Evangelho, e nem de mim. Eu não sei por que Paulo disse isso para ele. Por que ele teria vergonha de Paulo? A gente pode pensar em alguma coisa. Primeiro, para as pessoas da época, Jesus não foi exatamente o exemplo de vitória. Ele morreu na cruz do Calvário. Nem todo mundo acreditava, nem acredita até hoje, que ele ressuscitou. Ele era alguém que aglomerou multidões, que tinha aparentemente um sucesso, tal, mas que terminou no Calvário. Para muitos, para nós sabemos que ele ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à destra do Pai. Mas para muita gente a história de Jesus é uma história de derrota, não é? Se alguém te pedir para andar com ele 1 milha, vá com ele 2, se alguém te pedir a capa, dá também a túnica, se alguém te bater na face, dá a outra face. E o próprio Paulo, que tinha conseguido uma posição invejável, era membro do Sinédrio, uma posição que alguns dizem ser equivalente à posição de um senador, que tinha, não é, portas abertas no Império Romano ali. Ele era alguém socialmente muito bem estabelecido, financeiramente resolvido, e ele abre mão de tudo isso. Então ele não era exatamente o exemplo de vencedor que o mundo estabelece. Mas Paulo olha para ele e fala assim, não se envergonhe de Jesus, nem se envergonhe de mim, mas vive as aflições do Evangelho. Porque as aflições do Evangelho, elas estão envolvidas no sentido de que a gente precisa viver a verdade, a gente precisa, de alguma forma, ir na contramão do mundo. Então, isso gera aflições para nós. Não é que necessariamente alguém que é crente, ele tem que sofrer, ele tem que padecer. Não, não é isso. O sofrimento direto que o Evangelho oferece é esse confronto de estar na contramão do mundo. Mas a gente pode viver tranquilamente, prosperar e ser feliz, né, sem padecer alguns males, que muita gente até coloca a culpa, depois que eu passei a ser crente, aconteceu tanta coisa ruim na minha vida. Não, não é isso. O problema é que depois que alguém entrega a sua vida para Jesus, antes ele era cego, agora os olhos estão abertos. Antes a vida estava toda bagunçada, só que ele não enxergava. Agora enxerga, e para arrumar a bagunça demora. Então, às vezes, a pessoa não percebe isso. Não é? Então, desse versículo aqui, eu quero tirar 3 palavras que Paulo falou: fortaleza, amor e moderação. Rapidamente, fortaleza pode se referir a um local. Naquela época era comum, se você falasse de um lugar fortificado, né, uma fortaleza. E fortaleza também pode ser um revigoramento emocional, físico, um fortalecimento.
Então, quando fala que Deus nos deu espírito, não é, de fortaleza, pode ser que esteja falando sobre esse fortalecimento que o Espírito Santo nos dá, nos motivando a ir além, a transpor as barreiras. E fala também de amor, uma palavra muito difundida nesses dias, mas eu vou até fazer um trocadilho aqui, né, uma rima pelo menos, muito difundida, mas muito confundida também. O pessoal confunde muito o que é amor. Amor não é permissividade. Muita gente confunde amor com permissividade. Amor não é isso. Amor, segundo o que a Bíblia diz, que maior amor existe do que dar a vida pelo próximo? Foi o exemplo, ou o ápice do amor, né? Não o exemplo, mas a consumação do amor que Jesus fez ali na cruz do Calvário. Então Deus nos ama, o amor dele não anula a sua justiça. A gente não foi salvo pelas obras, ninguém é salvo pelas obras, mas uma vez salvos, nós precisamos que as nossas obras mudem, né? A gente praticava algumas coisas antes de conhecer Jesus, depois que conheceu Jesus, a gente, como eu disse, os olhos se abrem, opa, eu fazia isso errado, então eu paro de fazer, fazia aquilo errado, não, eu paro de fazer. Tem tanta coisa boa que eu podia estar fazendo e não fazia, porque meu tempo era roubado por essas coisas ruins, agora eu vou desfrutar disso que a vida me oferece, vou desfrutar disso, disso, disso e disso. Então amor não é permissividade. Amor é você ser aceito pelo Senhor, sendo ainda pecador, e a nós é dado essa oportunidade de mudar de vida. E por último, a palavra moderação. Moderação, que é uma palavra que remete a equilíbrio. Equilíbrio. Você não precisa tirar nada de ninguém, mas você também não precisa ficar parado ali, esperando as pessoas tirarem tudo de você. Ocupe o lugar que Deus tem para você nessa terra, e Deus tem um lugar para cada um de nós nessa terra. A gente precisa ocupar esse espaço. A gente precisa, de alguma forma, com moderação, com equilíbrio, com constância, receber e conquistar aquilo que Deus tem para nós. Em segundo lugar, não é nossa força o fator determinante da nossa vitória. Versículo 9, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Então, eu quero me pegar nessas três frases aqui, rapidamente. Primeiro, aboliu a morte. Mas as pessoas não continuam morrendo? Nós não estamos tendo aí, nos noticiários aí, além da Covid-19, tantas outras pessoas têm morrido de tantas coisas aí, e enfim, não é? Como é que Jesus aboliu a morte? Nós estamos falando aqui da morte eterna. Nós estamos falando da morte que Deus falou para Adão e Eva lá no paraíso: não comam, porque no dia que comeres certamente morrereis. É essa morte que Adão permitiu entrar no mundo que Jesus aboliu. O Evangelho nos dá essa oportunidade de nos vermos livres da morte eterna. E ele também trouxe à luz a vida. Como eu disse agorinha, estávamos cegos, não dava para enxergar, não dava para ver. Lá em Isaías, Isaías profetiza para aqueles que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Então, o que é luz? É a abertura dos nossos olhos, para que nós possamos enxergar a salvação do Senhor, a vida do Senhor. E a última frase desse ponto: a incorrupção pelo Evangelho, que também remete à vida eterna. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, sofra, sinta uma dor aqui, um cansaço ali, uma tristeza, mas o nosso homem interior se renova
a cada dia. É isso que o Evangelho de Cristo traz para nós. E a Bíblia nos fala que se nós conseguirmos entrar nessa dimensão de receber isso que Deus tem para nós, nós vamos também ter isso refletido no nosso corpo, na nossa própria alegria. A Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. A pessoa que está alegre, ela fica cheia de vida, não é? Ela fica com um semblante bom, e a gente precisa então buscar isso no Senhor, porque é isso que o Evangelho traz para nós. E por último, saiba quem você é. Eu bato muito nessa tecla. O inimigo derrota muita gente, porque muita gente não sabe que é filho de Deus, filho legítimo. Não é alguém que está de favor com alguém, não é isso. Nós fomos gerados em Cristo. E a Bíblia fala de duas situações a respeito da filiação. Uma, que nós fomos gerados em Cristo. Outra, que nós somos adotados pelo próprio Deus. E quem adota se torna pai. Então nós somos filhos de Deus. Então saiba quem é você e a quem você serve. A gente precisa saber a quem nós servimos. A gente não serve a um nome que nós herdamos, não é? De alguém, da nossa família, ou de algum parente, ou de algum conhecido, ou de uma religião que a gente carrega, o nome Deus, o nome Senhor. Não, a gente precisa servir ao Deus vivo. A gente precisa servir ao próprio Deus, não apenas ao nome do Senhor, mas a gente precisa sentir a presença dEle. Chorei tanto ontem, quando eu estava aprendendo essa canção, ouvindo Paulo Neto, né? Paulo Neto cantando essa canção. E a Sara lutou aqui, fez de tudo, arrumou a letra para mim, mas tem muita letra ali, né? E eu tentando pegar a métrica disso aqui, mas enquanto eu estava ouvindo e repetindo e ouvindo e tirando as notas ali no violão, o Espírito Santo falava tanto comigo e eu fui tão edificado. Eu gastei ali, sei lá, umas 2 horas ouvindo essa música e anotando a letra e tirando ali e tentando colocar tal. Quer dizer, foram 2 horas que eu ganhei. E ganhei muito ali. Senti tanta presença do Senhor. Se a gente tiver esse hábito, né, de passar esse tempo, a gente vai cada vez mais sabendo a quem nós servimos. E é muito importante isso. Precisamos saber quem nós somos e a quem nós servimos. Olha o versículo 11. Para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Primeiro Paulo diz quem ele era. Eu fui chamado para ser pregador, para ser apóstolo, para ser doutor aos gentios, e por essa causa eu padeço. Eu sei pelo que eu estou sofrendo. Eu sei as dificuldades que eu estou enfrentando e o motivo pelo qual eu estou enfrentando. Eu tenho uma causa chamada Evangelho. Então ele sabia quem ele era. E ele fala, e eu também sei em quem tenho crido. E estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, separei 3 frases aqui também. Sei em quem tenho crido. Irmãos, na hora da adversidade, se a nossa fé é apenas religiosa, a gente vai descabelar, a gente vai bater a cabeça na parede, a gente vai chorar, a gente vai ficar desesperado. Mas se a gente sabe em quem a gente crê, isso não diminui muitas vezes o baque da tragédia, mas lá no íntimo, lá no mais profundo, né, aquela parte da canção que fala lá, Sara, passa aquela, você já fechou a pastinha aí? Que a gente cantou aqui, ó. Segue aí, segue aí, segue aí, tá? É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu. O autor aqui nem escreveu, mas ele vê. Ele já coloca o verbo no passado, né? Mas ele viu, quer dizer, nada passa aos olhos do Senhor, mas a gente precisa saber.
A gente precisa saber que esse é o nosso Deus. E lá nesse secreto, lá nesse lugarzinho, mesmo que a gente esteja passando por um momento de dificuldade, de luta, uma paz que excede todo entendimento, uma paz que o Senhor Jesus deixou para a igreja, começa a reinar em nossa vida. E a gente não entende, a gente às vezes chora, dói, mas a gente é confortado por uma força incontrolável chamada Espírito Santo. Mas a gente precisa conhecer o nosso Deus. Eu sei em quem tenho crido. Segundo, eu estou certo de que Ele é poderoso. Não basta você saber em quem você crê. Você precisa ter essa consciência, essa convicção de que Ele é poderoso, não apenas poderoso, Ele é o Todo-Poderoso e Ele é soberano. Às vezes na hora da dor, a gente chora e quer que Deus tira com a mão, às vezes a gente quer que Deus resolve na hora, mas em alguns casos Deus está trabalhando a nossa vida, e isso, se a resposta não chega no momento que a gente espera, na hora que a gente espera, a gente não pode desesperar, a gente tem que saber que o nosso Deus é poderoso para responder o nosso clamor, a nossa oração e nos dar a vitória. E por último, nós precisamos saber que o Senhor guarda o nosso depósito ou o nosso tesouro. Qual que é o nosso depósito? Qual que é o nosso tesouro? É a nossa própria vida. É a nossa própria vida. Irmãos, às vezes a gente lê isso aqui e pensa em depósito como algo que vai se transformar num galardão lá no céu. Irmãos, galardão precisa ser um pensamento secundário. Primeiro é a nossa salvação. Galardão é secundário, a gente precisa estar na glória. Lá não vai ter esse sentimento carnal de alguém, por exemplo, que tenha trabalhado mais e tenha de alguma forma recebido um galardão maior, e alguém não tenha recebido um galardão tão grande e tem inveja de quem teve um galardão maior. No céu não vai ter inveja. Vai ter justiça, o reconhecimento. Se alguém tem mais é porque fez mais. Um sentimento que o crente precisava ter aqui. Não é? A gente precisa ter esse tipo de sentimento de reconhecer. Por que alguém tem? Porque de alguma forma ele foi favorecido, ou construiu, ou conseguiu, em alguns casos passou a perna em alguém, mas a gente, para ter, precisa que lutar também. Não é? E nem todo mundo vai ser igual aqui. Eu lembro de uma historinha que há muitos anos atrás eu ouvi, diz que um anjo pegou o pastor, né, num sonho, o pastor da igreja lá, o pastor estava pregando muito bem, e a igreja, estava muita gente aceitando Jesus, a igreja crescendo e tal, e o pastor começou a se achar. Aí um anjo apareceu para ele num sonho e levou ele lá no céu, e começou a mostrar as coroas dos crentes que iam ser arrebatados. Aí ele começou a ver lá uns nomes, lá falou: mas o nome daquela coroa ali parece que eu conheço. Não, é membro da sua igreja, essa aqui é a seção das coroas dos membros da sua igreja. Aí ele começou a olhar, aí tinha uma coroa bem grandona lá assim, não dava para ele ver o nome, ele foi andando lá para perto, a pessoa, é a minha, né? Chegou lá, era o nome da irmãzinha que limpava a igreja, e que ficava limpando os bancos assim, ela chorava orando pelos irmãos, por aqueles que vinham assistir o culto, e derramava lágrima no banco, e enxugava ali com pano e tal. Ó, sua coroa é até grandinha, mas essa maior aqui não é a sua não. Então galardão é uma outra história. O nosso depósito é a nossa própria vida no Senhor, e o Senhor é poderoso para guardar a nossa vida nele, mas nós precisamos nos entregar, nos render, nos agarrar, não é? Se a gente fala: Senhor, segura minha mão, Ele não solta. Tem gente que encolhe a mão, vira as costas para Deus, aí... Mas se você está com a sua mão estendida, na sua fraqueza, na sua pequenez, Senhor, segura minha mão, Deus não solta. Deus não vai soltar a sua mão, porque Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final. Guarda essa palavra no seu coração.
Guarda essa palavra aí. Saiba, Deus tem um espírito de fortaleza para você, de amor, de moderação. Ele trouxe à luz, né, a vida que Ele tem para nós, para que nós possamos viver de forma abundante. E Ele vai guardar o nosso tesouro. Vamos continuar firmes no Senhor, buscando a face e a presença do Senhor, porque Ele tem vitória para nós, em nome de Jesus. Amém.